Salve, salve, meus amigos brincantes, dançantes e encantantes! Eu, professor Volney Paulo Guaranha, estou aqui para mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é nada mais, nada menos que fazer o nosso corpo falar, fazer o nosso corpo se mexer, se movimentar, que é sobre a expressão corporal, deixar praticamente o nosso corpo ativo, principalmente nesse período que a gente está aqui em casa, sem muita mobilidade, sem muitas ações para fazer. E nós vamos fazer algumas propostas para vocês hoje. Vou desafiar a vocês se mexerem de alguma forma mais recreativa, mais lúdica, mais divertida. E aí eu vou pedir para vocês separarem, deixarem do lado ou um lenço que a gente vai estar usando. Primeiro nós vamos contextualizar a aula, teorizar para depois a gente praticar. Então um lenço que pode ser uma estola, que pode ser um cachecol, que pode ser um pano, uma bandana, também pode ser, porque dê movimentação para que a gente vai fazer. No caso dos meninos, a gente pode estar usando uma gravata também, qualquer movimento, pedaço, pano de prato também serve, gente, para a gente executar a atividade que nós vamos fazer no finalzinho. Mas primeiro, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa expressão corporal, vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou da aula passada, né, sobre o movimento. A gente entendeu que o movimento é a primeira forma de aprendizagem do ser humano. A criança, quando ela ainda não fala, quando ela ainda está no período da primeira infância, ela se articula através da comunicação não verbal, através dos gestos, através do corpo. Então o pai e a mãe, ela entende o que ela quer falar através da linguagem corporal. E isso se permeia durante o ciclo de vida do ser humano, né? O indivíduo, na verdade, ele tem que ser estimulado a se movimentar, a explorar com mais frequência, ser espontâneo no meio em que ele vive, né? Além de aprimorar cada vez mais a sua amplitude motora, a sua mobilidade e expressar-se também com mais liberdade através do movimento. Tá? E o movimento, a gente fala, por que eu coloquei a tarantela aqui? Porque ele está associado muito com a dança, né? Tem músicas que a gente só de ouvir, a gente já sai da cadeira, a gente já se empolga, a gente já sai brincando e dançando, né? Então quem dança tem mais facilidade para construir a imagem do nosso próprio corpo, né? O que é fundamental para o nosso crescimento e para a maturidade do indivíduo e a formação da sua consciência social. Então, gente, a expressão corporal está relacionado também um pouquinho com a movimentação, com a dança, com as expressões rítmicas, né? E a gente entende que nesse período aqui que nós estamos, na terceira idade, na velhice, no processo de idoso, vamos chamar assim, no processo de experiência de vida, né? A expressão corporal, ela trabalha para melhorar as relações pessoais e interpessoais, para a gente se comunicar de uma forma diferente, né? É o que eu disse, às vezes depende da música, a gente já sai cantando, mexendo o dedinho, balançando o tronco, e quiçá as pessoas, os pés de valsas, que já saem bailando pelo salão por aí afora, né? Então, através da expressão corporal, a gente pode trabalhar alguns conceitos da dança, dos cantos, dos jogos teatrais, que muitas vezes a gente pratica isso nas nossas aulas, as atividades de expressões corporais, alongamentos, ginásticas e atividades com bolas, tecidos, que é o que a gente vai estar usando hoje, texturas, formas, cores e pesos também, tá? E o principal norte para a gente entender o porquê que a gente atinge a expressão corporal na nossa idade, na maturidade, na longevidade, ela contribui para o conhecimento e o envelhecimento saudável, valorização da autoestima, fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, preservação de isolamento social, isso é muito importante, né? A preservação desse nosso isolamento, ficamos muito parados, poxa, fica sempre o convite que eu sempre costumo dizer, põe, liga uma música que você gosta, sai bailando, pega a vassoura, brinca, se diverte,
talvez fecha a porta do quarto, né? Uma dica principal, fecha a porta do quarto, ninguém tá vendo, coloca a música e sai você. Desperte esse interesse que existe, né? E aí a gente também tem a ideia da construção de novos espaços. Quantas academias estão voltadas para isso? Até mesmo lá no nosso programa, quantas vezes a gente trabalha o conceito da atividade física através da dança, da musicalidade, da arte e educação em si, né? E promove também projetos de saúde que envolve aí várias coisas importantes quando a gente fala do movimento para a terceira idade, tá? Então a expressão corporal, gente, como eu disse, nada mais é do que fazer o corpo falar, se expressar, se movimentar. Então são atividades que o professor fala, né, que o educador pede para dar liberdade de interpretação de acordo com as possibilidades de cada um. Então o que a gente vai estar fazendo hoje com o lenço é justamente isso. Eu vou colocar uma música para vocês e vocês vão entender como vai funcionar a ideia da gente dramatizar, da gente dar a liberdade, a movimentação para aquilo que a gente está pedindo, né? Não tem uma preparação técnica, gente. Não existe, de novo, uma coisa que eu repito com frequência, não existe o certo e errado. O que a gente pede é a arte de se movimentar, né? Então, não há uma preparação de como ensinar e aprender. Nós, professores, a gente sugere alguns exercícios para vocês fazerem. Observa e corrige os alunos individualmente. Tá? Mas chega um certo período que a gente não vai corrigir os vícios posturais através da dança. Algum outro movimento a gente até faz, mas a dança, gente, ela tem que ser respeitada também a limitação de cada um. As dificuldades, as amplitudes do movimento, o que pode e o que não pode, né? São exercícios, de repente até os jogos, quando a gente fala dos jogos teatrais, que eles são espontâneos, que busca a identidade da pessoa, o seu próprio estilo de ser. Então, eu danço de uma maneira, você pode dançar de outra, o seu irmão pode dançar de outra maneira, o seu filho, o seu neto pode dançar de outra maneira. Cada um tem o seu estilo através da expressão corporal, né? Mas o que a gente entende é que ela fala muito, quando você se expressa corporalmente, facialmente, a gente capta a mensagem do interlocutor, né? E a gente também trabalha muito, quando a gente treina essas movimentações, muitas das percepções sensoriais, a visão, o olfato, a audição, para a gente ouvir a música, né? Paladar, o tato, também as sensações térmicas de frio, calor, claro, a partir do momento que a gente se movimenta, o corpo esquenta, o corpo se aquece, né? E a gente também sente batimentos cardíacos. Olha que bacana a gente ouvir também, quando a gente se movimentar, ouvir os batimentos cardíacos do nosso coração, parar um pouquinho, fazer um processo de meditação, né, e entender essa questão aí, tá? Então a expressão corporal, gente, não depende da idade, do grau de capacitação de imaginação, de vivências, de destino. A gente precisa trabalhar sempre com movimentos naturais, se mexer da maneira que a gente se sinta bem, tá? Então, dentro desses processos de expressão corporal, a gente pode trabalhar o esquema corporal completo, os ajustes posturais que a gente tem, a orientação do espaço, do tempo, de dançar. Já pensou a gente dançar uma valsa e tá num salão fechadinho, apertadinho? Não dá para fazer os giros que nem a dança dos famosos o pessoal faz, né? Não dá para fazer aqueles giros, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de mobilidade, de movimento, para poder executar a valsa. Mas quando é permitido, por que não fazer os giros, né? A gente trabalha os conceitos das capacidades físicas, que é a coordenação motora grossa, a fina, aquela seletiva, que são os pequenos grupos musculares, a praxia de pegar os movimentos, ou então no caso de pegar algum objeto e sair bailando. A gente trabalha o equilíbrio para a gente estar na posição de pé, em pé, e de poder estar fazendo alguns passinhos. Está na moda esses passinhos aí que a gente vê, né? A juventude hoje está cheia de passinhos. Se bem que na nossa época lá atrás, década de 80, 70, existiam sim os passinhos, tá bom, 60, existiam sim os passinhos também, que hoje são aplicados, né? Os ajustes posturais e corporais,
A gente trabalha força nos membros inferiores e membros superiores, resistência, porque depende da música, a gente também, da dança em si, da expressão corporal, a gente fica ofegante, então a gente trabalha um conceito aí de resistência pulmonar e cardíaca. A flexibilidade de se mexer, de se movimentar, agilidade, de repente a velocidade de ritmos mais intensos, mais fracos, mais moderados. Trabalha-se também a tensão muscular do corpo, a rigidez, dependendo do movimento que eu faço, eu preciso estar mais contraído, contração de abdômenes e tudo mais, né? E a gente, quando a gente fala das expressões corporais, a gente se baseia, assim, na área da educação física, né? Que a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que antigamente, antes da BNCC, tinha os PCNs. E ele fala muito sobre essa parte da expressão corporal, né? Que a gente precisa compreender a capacidade e funcionamento do corpo, para depois usar com inteligência, com racionalidade, com harmonia, com responsabilidade e sensibilidade daquelas pessoas que têm a atividade, o movimento em si, né? Entender os tecidos dos corporais que constituem o corpo, a pele, os músculos, os ossos, né? Talvez até de repente entender algumas funções de proteção, de movimento e de estrutura corporal quando a gente trabalha a questão do movimentar, né? Há estudos de que nesse período que nós estamos vivendo, a gente precisa sim andar e precisa se mexer, né? Até mesmo para as crianças que estão muito tempos online aí, nas aulas virtuais, elas vão sofrer consequências, porque muitos estão assistindo as aulas sentados, deitados, né? E esquecem de andar, esquecem de praticar a caminhada, não tem espaço. Não, às vezes não precisa de você ir para uma pista de atletismo, para um parque. Na própria casa, na sala, em volta da mesa, você pode criar esse espaço. Não é a mesma coisa que estar no parque, óbvio, mas o se movimentar, o se mexer, parte do interesse também do indivíduo, né? Outra coisa que o PCN fala bastante é experimentar por meio também de pesquisas a locomoção, é isso que a gente está falando, a locomoção, os deslocamentos, aonde a gente tem o espaço para a gente praticar, as direções e trabalhar os planos. Subir e descer escadas é outra atividade que pode ser feita e deve ser feita com frequência, né? Sentir o corpo, considerando as mudanças de velocidade, de tempo, de ritmo, os espaços ocupados que a gente trabalha, compreender também que ela é a movimentação, até mesmo voltado para a dança, ela é uma manifestação autêntica, né? Que determina algumas culturas. A gente começou a aula falando sobre a Itália, sobre os italianos, sobre a tarantela, né? Então, existe essa manifestação popular, nacional, no caso no nosso país, mas também é mundial, que a gente acaba pegando esses estilos da dança, de outras representações e culturas, e incorpora no nosso dia a dia, né? Então são essas atividades que a gente faz, que a gente vai trabalhar com vocês, que a gente vai ter essa ideia e vamos começar a pegar o nosso lenço, que se vocês quiserem dar um pause aí, dar um pause no nosso vídeo para ir buscar o lenço, ou lenço, ou a gravata, ou a bandana, o pano, como o Prova já falou, porque a gente vai começar, eu vou explicar para vocês uma atividade para a gente explorar as diferentes possibilidades de movimentação, usando um recurso, usando um lenço, pode ser uma toalha também, né? A ideia do que a gente vai fazer é trabalhar a questão da arte e educação. Trabalhar a nossa arte, as nossas expressões corporais, físicas, faciais, através da movimentação. Então, a ideia principal que a gente vai trabalhar nesta dinâmica, né, que eu vou chamar de dinâmica do lenço, é representar com os nossos movimentos corporais os elementos e objetos que a gente vai estar fazendo, as posturas corporais, o comportamento. A gente pode até pegar movimentos do que o animal faz, do que um elefante faz, do que um cachorro faz, elementos que nós às vezes temos em casa. Lógico que a gente não vai ter um elefante em casa, mas que a gente conhece dos animais, e trabalhar os elementos naturais através da dança, né? Adaptar-se aos diferentes ritmos, né? Os estilos musicais, que é um dos viés que a gente vai estar fazendo, trabalhando aqui nesse semestre com vocês, movimentar-se de ritmos diferentes, intensidades diferentes, uma hora mais devagar, mais lento, outra hora mais intenso, volta para o moderado, e a gente procura terminar sempre
sempre com uma volta calma, com relaxamento, né? Expressar o componente da movimentação com um companheiro ou com um grupo. Se a gente não tem um companheiro aí, que pode ser alguém que esteja conosco, mas não tem, o simples fato de você se movimentar sozinho já é ótimo, já é bacana da gente ter, já tem os nossos benefícios. Quem se movimenta tem mais benefícios do que malefícios, tá bom? Criar uma sequência própria de movimentos. A ideia é vocês criarem o seu estilo, não é interferência do professor. Eu vou dar umas dicas que quando vocês forem fazer, não precisa ser feitas iguais. Façam os seus, criem os seus movimentos. Em atividades, né, usem os seus pensamentos, os seus sentimentos, dramatizem da maneira que vocês quiserem. E também pode trabalhar essa questão aí do corpo. Vocês podem também trabalhar a ideia do movimento cultural, das danças típicas que a gente existe. Tá certo? Então o Pro vai colocar aqui, vou achar aqui a música para nós trabalharmos. Enquanto isso eu vou explicando para vocês como que vai funcionar a nossa aula, tá? Vocês vão pegar o lenço que está aqui na minha mão e vocês vão trabalhar o conceito de livremente. Vocês vão fazer o corpo de vocês, o lenço de vocês, bailarem, dançarem da maneira que vocês quiserem, tá? Então, qual que é a ideia? Vocês vão pegar o lenço e vão brincar com ele, fazer ele dançar na sua mão. Evitem só de jogar ele para cima e pegar. Deixa ele sempre em contato com vocês, tá certo? Então essa ideia da dramatização, a gente vai pegar o lenço aqui bonitinho e vou colocar uma música inteira para vocês explorarem. Então criem o seu movimento, criem o seu estilo, explorem as possibilidades de movimentação do lenço. Brinquem com o lenço, vejam o que dá pra gente fazer com o lenço, tá bom? Então vamos lá, som na caixa, DJ. Bora lá, pessoal, uma música... Foi a primeira atividade que nós fizemos com o lenço. Vamos para a nossa segunda atividade. Vocês viram é o que a gente deu... um dos maiores símbolos da obsessão. A gente viu
que o professor colocou vários movimentos. Eu fui até atacado por um cachorro que eu tive que estava vindo pegando o meu pescocinho, querendo me lamber. E terminei dobrando. Por que não a gente dobrar, brincar com as nossas roupas que a gente passa aí, dançar, se movimentar? A próxima atividade que nós vamos fazer é assim, pessoal. Vocês vão prender o lenço em algum lugar, em alguma cadeira. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no armário, eu vou prender ele numa ponta, numa extremidade, tá certo? E vou segurar na outra extremidade. Então, o que é a ideia da gente fazer? É a conexão. Se você tiver uma outra pessoa aí com você, né, um filho, marido, esposa, vocês podem fazer cada um segurando numa extremidade. Então, um segura aqui, o outro segura aqui. Se você estiver sozinho, você prenda ele em algum lugar e você vai fazer a conexão com o lenço, tá certo? Então o Pro vai colocar aqui uma música e eu, seguindo a mesma ideia, vocês vão explorar... Opa, pronto. Vocês vão explorar a movimentação, também evitando de soltar o lenço. Segura firme e vai movimentando de acordo com o que você acha que dá para se fazer. Tá certo? Então eu vou fazer o movimento, vou dar a ideia, vou pôr a música, você assiste, olha o que pode fazer e de repente faz depois. Volta o vídeo, volta e põe a música, ou põe a música que você quiser. Tá bom? Vamos lá! Muito bem, a ideia foi essa, da gente ter feito os nossos movimentos através do lenço. Hoje o protagonista foi o lenço, foi um objeto que nós temos em casa, que nós temos no nosso guarda-roupa e tudo mais, né? Então a gente tem essa ideia, fica esse convite, nós vamos usar o lenço, ou a toalha, a gravata, o que vocês têm aí, no nosso próximo encontro ao vivo. Então nós vamos fazer uma outra atividade semelhante ou parecida com essa, tá certo, gente? Então a ideia de hoje foi fazer o nosso corpo se movimentar, fazer o nosso corpo se expressar de uma maneira através de dança, de expressões corporais e, que eu falo, do viés recreativo e lúdico, tá certo? E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, temos aqui uma mensagem, um pensamento para vocês. Né? Como o Pro falou para vocês, cada dia eu vou finalizar para a gente pensar e refletir sobre isso, tá certo? Então a ideia de hoje, ela fala assim, eu até recebi de um dos alunos e quero compartilhar com vocês esse pensamento, tá bom? Fica a dica, pense nisso. Como nascem as doenças, é o título do nosso pensamento de hoje. Engole o choro, engole o sapo, cala a boca, cala o peito. Mas o corpo fala. E como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa. Fala aos pés inquietos na cama. Fala a dor de cabeça. Fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado.
fala angústia, fala ruga na testa, fala a história, a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro dos seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, faça uma carta, um poema, um livro. Cante uma música. Pegue a sapatilha, sapateie. Pegue as coisas que vocês têm próximas e brinque. Faça piadas, faz textos, faz quadros, faz encontro com os amigos. Fala de Deus. Faz corrida no parque, nem que seja virtual na sua casa. Fala para o seu analista, se pinta de artista. Converse sozinho, papeie com seu cachorro, solte um grito para o céu, mas não se cale, pois se você engolir tudo que se sente, no final você se afoga. Coração não é uma gaveta, o corpo fala. Ah, e como fala. Pensem nisso, meus queridos, minhas queridas, e vamos terminar bailando mais um pouquinho.